Olá, queridos! Tudo bem com vocês? No estudo de hoje, vamos falar um pouco sobre pensamentos. Pensamentos fazem parte da condição humana, são inerentes ao homem. Também temos que admitir que nem sempre é fácil de lidar com eles. Administrá-los de modo que nos favoreça requer certa habilidade. Isso nos leva a concluir que os nossos pensamentos podem ser grandes aliados, mas também podem se tornar nossos adversários. Tudo dependerá da forma como usaremos o pensamento. Augusto Cury, médico e escritor do nosso tempo, destaca a síndrome do pensamento acelerado como um dos males dos dias atuais. Segundo ele, muitas pessoas não conseguem controlar os pensamentos. Elas associam um pensamento ao outro e eles vão se sucedendo na mente das pessoas como uma cascata, aumentando o estresse, produzindo cansaço e fadiga de tanto pensar sem chegar a conclusão alguma. Neste estudo, faremos uma reflexão sobre os pensamentos. Veremos o que a Bíblia fala sobre eles, a fim de que possamos usá-los a nosso favor, de modo que se tornem cooperadores da nossa fé. Provérbios 23:7 afirma que assim como imaginamos, assim somos. Ou seja, os nossos pensamentos, as imaginações da nossa alma, têm um papel importantíssimo na construção da nossa fé e relacionamento com Deus. Do mesmo modo, sabemos pela palavra que eles determinam o nosso comportamento e atitudes. E, obviamente, resultados que alcançamos ou não. Vejamos algumas considerações bíblicas a respeito de pensamentos. Em primeiro lugar, encontramos no Salmo 94:11 uma afirmação sobre os nossos pensamentos. Assim diz o salmista: o Senhor conhece os pensamentos do homem. Não existe um pensamento humano sequer que Deus não conheça. Davi reconhece no Salmo 139:4 que a palavra ainda não havia chegado à língua e o Senhor já a conhecia. Não existe pensamento que surja na nossa mente que Deus não saiba. A onisciência divina faz dele conhecedor de tudo. Sabendo disso, devemos levá-lo a sério e temê-lo mais ainda, e assim nos sujeitarmos totalmente à sua vontade. Ele não é um Deus qualquer. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos conhece melhor do que nós mesmos. Diante desse fato, devemos fazer como Davi, que no Salmo 26:2 pediu a Deus que sondasse os seus pensamentos, a fim de que o Senhor os julgasse e ele pudesse andar no centro da vontade divina. Em segundo lugar, temos que considerar a declaração de Hebreus 4:12. Leia comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse texto mostra a importância que a palavra de Deus tem na condução dos nossos pensamentos. A palavra de Deus está apta para discernir pensamentos e propósitos, isto é, Deus usa a sua palavra para nos dar clareza sobre aquilo que estamos pensando. Se é algo que vem da nossa própria carne, ou uma influência maligna, ou se a fonte daquele pensamento é o Espírito Santo. Veja que o escritor de Hebreus diz que a palavra é viva e cortante. Ela separa o que vem da alma e o que vem do espírito. O papel dela é fundamental para descobrirmos a fonte do nosso pensamento e conservarmos uma mente saudável. Pela palavra de Deus, a confusão dos pensamentos é dissipada e alcançamos a certeza do que devemos fazer. A terceira consideração diz respeito à diferença dos pensamentos de Deus
para os nossos pensamentos. Isaías 55:8 afirma que os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. Isso nos mostra que nem sempre os planos que fazemos estão em sintonia com os planos de Deus. Provérbios 16:1 ensina que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O resultado dessa constatação deve ser o nosso quebrantamento. Ao mesmo tempo, o conhecimento dessa verdade deve nos levar à rendição total, à entrega sem restrições ao Senhor, na certeza de que Ele sempre terá o melhor para nós, pois os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Em Efésios, capítulo 2, versos 2 e 3, encontramos a base da quarta consideração bíblica sobre pensamentos. Lê comigo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo diz que antes de conhecermos Jesus, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, que é influenciado totalmente pela potestade do ar. E segundo as inclinações da nossa carne, fazíamos a vontade dos pensamentos. Ou seja, o inimigo lançava a seta buscando atingir a nossa mente. E quando o pensamento vinha à nossa cabeça, nós consumávamos a vontade da carne. Portanto, temos que vigiar em todo o tempo para que não voltemos a viver como no passado, sabendo que o príncipe da potestade do ar pode influenciar o nosso pensamento. Em quinto lugar, entendemos que os nossos pensamentos podem ser adestrados pela palavra de Deus. É possível treinar a nossa forma de pensar, focando no que é bom e que seja capaz de produzir edificação. Essa informação preciosa nos é apresentada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Veja o texto comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não podemos deixar de considerar essa bênção. Somos capazes de treinar os nossos pensamentos, de protegê-los dos ataques espirituais da maldade que tentam bombardear o nosso raciocínio e, consequentemente, enfraquecer a nossa fé. Por isso, depois desses conselhos apostólicos, não deixe os seus pensamentos à deriva. Ocupe o vosso pensamento com o que vai edificá-lo. Em último lugar, veja o que Paulo fala em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo explica que Deus nos deu armas poderosas que destroem fortalezas e anulam sofismas. O que vem a ser isso? Fortalezas mentais são raciocínios equivocados que se alojam na mente do homem e o impedem de mudar. Repare que Paulo usa o termo sofisma. Sofisma é um argumento ou raciocínio aparentemente lógico, mas na verdade é falso e enganoso. Muitas pessoas ficam presas a estes sofismas que foram instalados pelo inimigo na mente. Porém, Paulo afirma que as armas que o Senhor nos concede são espirituais e destroem essas fortalezas e anulam esses sofismas que produzem orgulho e afastam as pessoas do pleno conhecimento de Deus. Além disso, diz o texto que essa libertação
faz com que o pensamento seja conduzido totalmente à obediência de Cristo. Que tremendo! Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.